E aí, gente, como é que tá? Melhorou? Não é notebook, não, é computador. Tô livre aqui. Tá melhor o som, não? Nada ainda? Assim ou assim? Assim ou assim? Melhorou? Ai, glória a Deus! Olha, 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 olha. Que susto, hein? Que susto! Se fosse o pessoal aí, né, do reteté, ia dizer que era coisa do capeta que estava atrapalhando o nosso estudo hoje. Mas glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Né? É de Deus, vamos ficar tranquilos, né? Estamos em paz, tranquilo, vamos ficar bem, né? Para testar a nossa fé também. Estão me ouvindo bem? Tá legal o som agora? Tá legal? Me dá um sinal aí. Tá bom o som? Eu estou usando aqui sem microfone. Estou usando sem microfone, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Não vou nem mexer em nada aqui para não. Ô, João, o que é isso? Não é urucubaca, não, rapaz. Olha a sua vida, viu, rapaz? Sou lavado pelo sangue de Jesus, rapaz. Sai pra lá com essa urucubaca. Gente, boa noite, Pai do Senhor Jesus. Bom pra gente descontrair um pouquinho, né? Causa esse frisson, né? Porque a gente tá aí, né? Tá ao vivo, tá. Eu falei que a gente show mandinga. Tem alguém fazendo mandinga aí, é? Mas é isso, que bom que a gente está aqui de volta. Eu falava no início, claro, não deu para você escutar, é uma alegria sempre falar das Escrituras Sagradas. Diz o profeta Osés: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Que palavra divina, que palavra divina. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, queridos, este é um estudo bíblico, não é uma live, não é um bate-papo, é um estudo bíblico. E o nosso assunto hoje é um assunto que na verdade, eu já tinha esquematizado todo o meu, né, a minha linha de estudos. Mas aí alguém chegou para mim no sábado passado e me fez uma pergunta sobre um tema aí, né? Aí eu fiquei pensando, ouvi uma vez, duas vezes, três vezes a mensagem, a pergunta. Eu falei, eu liguei para a pessoa e falei assim, mandei uma mensagem e falei assim, olha, eu vou pedir sua permissão, mas eu não vou te responder esta pergunta aqui pessoalmente. Eu vou aproveitar e vou fazer um estudo, porque está dentro da linha que eu estou desenvolvendo, né? Eu venho falando sobre batalha espiritual, falei sobre 3 semanas sobre batalha espiritual. Semana passada entrei aí nas crendices populares, né? Falei sobre as crendices populares e hoje nós vamos entrar nessa linha aí que o irmão, né, deu um toque aí. Então, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos estudar a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. E eu quero te pedir duas coisas. Primeira coisa, que você orasse a Deus agora, pedindo que Ele abençoasse a sua mente, que você pudesse entender a palavra de Deus, que nós vamos estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Segundo, que você se desarmasse de toda barreira de incredulidade. Tá? Vamos orar. Na sua oração você fala isso com o Senhor. Senhor, quebra a minha incredulidade, quebra toda a minha essa barreira de resistência à palavra do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque eu estou falando isso porque nós não gostamos muito de ser confrontados com as verdades bíblicas. Nós não gostamos disso, infelizmente. As verdades são para o nosso bem, mas nós não gostamos de ser confrontados por ela. E esse estudo certamente vai mexer com algumas coisas, como a gente já andou mexendo nas crendices que a gente veio herdando dos nossos antepassados, avós, pais, etc. Vamos orar? Então feche seus olhos aí onde você está e pede a Deus, o Espírito Santo está te vendo aí onde você está. Pai querido, por favor, nos ajude, desvenda os nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da Tua palavra. Ela que é viva, eficaz, penetra até a divisão da alma e do Espírito. Por favor, nos ajude, nos abençoe
e nos faça entender. Sabemos que esta é uma ação do Teu Espírito Santo e por isso, por favor, nos ajude a entender em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Quando eu pedi para o pessoal de comunicação fazer o card do estudo de hoje, eu coloquei a frase principal, passando a mente a limpo. Né? E depois vocês vão, no decorrer do estudo, vocês vão entender qual o propósito dessa frase, passando a mente a limpo. Antes nós vamos ler um texto bíblico, que é o texto que, abra sua Bíblia aí. Não deixa, você que está acompanhando aí, fica com a Bíblia na mão, tá bom? E vá abrindo o texto aí para a gente conferir. Tem que ser crente bereano, conferir na palavra, tá certo? Então vamos lá. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler esse texto e mais dois textos aqui para servir como base para esse estudo nosso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar nos recordamos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, nos recordamos da abnegação do vosso amor, nos recordamos da firmeza da esperança de vocês em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido também o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, irmãos, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Vocês receberam a palavra, posto que mesmo em muita tribulação, a igreja de Tessalonicenses estava em grande perseguição, vivendo um momento de perseguição, e receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. De sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e também na Acaia. Porque de vocês saiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou da vossa fé, presta atenção, por toda parte se divulgou da vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como vocês, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, deixaram os ídolos para trás, e vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. O seu nome é Jesus, que nos livra de toda ira vindoura. Louvado seja o Senhor. Eu gosto muito dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses por vários motivos. É uma igreja referência, uma igreja exemplar, o primeiro capítulo fala sobre isso, da forma como essa igreja, esses crentes, não era igreja velha, não eram crentes velhos de anos e anos e anos e anos, era o nascimento do Evangelho. E eles abraçaram o Evangelho de uma forma assim, mas muito, muito impressionante, muito apaixonante, por assim dizer. Eles tinham uma fé operosa, ou seja, eles punham a fé mesmo em movimento, e as coisas aconteciam de uma forma assim sobrenatural no meio dessa igreja. E Paulo começa a relatar, e Paulo fala assim: eu sou muito feliz por vocês, e todas as vezes que eu me recordo de vocês, eu dou graças a Deus. E tem uma coisa interessante: vocês vivem uma nova vida, vocês abandonaram os ídolos e vocês se converteram genuinamente ao Senhor para os servires. Interessante, queridos, interessante.
você vai entender daqui a pouquinho que tem conexão com o nosso tema de hoje. Nosso tema, passando a mente a limpo, e eu quero quero dar um exemplo aqui que aconteceu, porque esse tema, no domingo para segunda-feira de manhã cedo, eu acessei o meu Facebook e estava bloqueado. Alguém tentou, né, acessar e, né, com a senha errada, etc. E a mensagem que eu recebi do Facebook é que eu precisava refazer uma senha e passar também o antivírus. Meu antivírus estava ativo, mas assim eu fiz. Né? Passei o antivírus e renovei a minha senha. Pronto. Problema resolvido. Voltou ativo e eu estou trabalhando novamente nas redes sociais. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos passar o antivírus aqui na nossa cabeça, porque nós trouxemos, eu vou continuar nessa linha, herdamos muitas coisas. E além daquelas que nós já herdamos, algumas coisas vão sendo acrescentadas aqui. A gente vai lendo, vai ouvindo, vai vendo, e elas vão vão acumulando. São alguns costumes, algumas crendices, algumas superstições que vão chegando e a gente vai ali, vai guardando, a gente não percebe involuntário. Passando a mente a limpo é justamente para a gente começar a rever algumas coisas que estão aqui dentro da nossa mente. Coisas que nós herdamos, que a gente nem sabe como chegou, nem sabe o porquê, mas estão aqui, são conceitos, preconceitos, etc., que estão aqui na nossa cabeça. E as Escrituras têm esse poder de fazer essa faxina. E o segundo texto que eu quero ler com vocês é o de Filipenses capítulo 4, verso 8. Paulo fala assim, Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está lá em Filipenses 4, verso 8. O terceiro texto, Paulo fala assim, portanto, queridos, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Os três textos, Tessalonicenses e o Filipenses e Colossenses, falam do nosso comportamento e da nossa mente. Os três textos abordam aqui o centro das nossas emoções, que é a nossa mente. A gente fala de coração, a gente fala de emoções apontando o coração, mas é aqui, é a mente. Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa passar limpo na nossa mente. O pessoal me perguntou, pastor, e como é que faz? Como é que é esse negócio? Essa foi a pergunta que me fizeram no sábado. Pastor, como é que é esse negócio? Às vezes a gente sente assim alguma coisa no coração com relação a alguma pessoa, alguma coisa que vai acontecer. A gente fica assim inquieto. Esse negócio de pressentimento, isso é verdadeiro? Eu comecei a pensar sobre isso. E estas coisas estão na nossa mente. Então hoje nós vamos caminhar aqui abordando semana que vem a gente vai continuar, três pensamentos que estão na nossa mente que a gente nem imagina. A gente só vê quando a coisa está acontecendo. Primeiro, eu já vi aqui que tem psicólogo aqui também acompanhando hoje aqui o nosso estudo, e não quero de forma alguma bater de frente com os estudiosos da mente, mas eu quero chamar a atenção sobre três coisas em primeiro lugar. Primeiro, que esse é um estudo bíblico. Okay? Esse é um estudo bíblico. A Bíblia será o nosso guia para esse estudo que nós vamos fazer. Segundo, eu vou abordar aqui, a gente vai ver que esse negócio de três coisas que eu vou abordar. Pressentimento, intuição, né, Silvana? Pressentimento, intuição e sexto sentido. Tem muita gente, talvez você se já imaginou, por exemplo, numa situação assim de você falar assim, sei não, estou com mau pressentimento. Já aconteceu com vocês? Senhor, hoje acordei com mau pressentimento.
Já aconteceu isso com você ou não já? Sei não, assim, olha, tô um negócio assim, um aperto no coração, tô com um mau pressentimento de que alguma coisa vai acontecer. Já aconteceu isso com você ou não já? Fala a verdade aí. Quer ver outra situação? Eu tive um sonho com fulano. Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Sonhei esse negócio, acho que é estranho. Aí a gente fica com essa coisa na cabeça, aí você dorme, acorda e fica com esse negócio, naquela expectativa do que vai acontecer. A pergunta é, essas coisas existem mesmo? Pressentimento, intuição, sexto sentido, será que existe mesmo? Ou é coisa da nossa mente? Será que essas coisas... qual é o fundamento bíblico? Porque a gente ouve falar o tempo todo e nós falamos sobre isso também. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a verdade bíblica sobre pressentimento, intuição, sexto sentido? E eu quero explicar para vocês direitinho o que é cada um. Terceiro, que eu não quero ofender, por favor, se tem alguém que tem outra religião, acho que eu não quero ofender a sua religião. Então me entenda que vou estudar a Bíblia com vocês, ok? Fato é, irmãos, que a nossa mente, né, a Silvana sabe muito bem aí, né, a nossa mente ela tem um potencial fantástico. Deus nos fez com essa coisa aqui, esse negócio na cabeça, que esse cérebro que é fantástico, é absurdamente fantástico, não tem nem como a gente imaginar. É o lugar onde é o centro das nossas emoções, é o centro da nossa razão, é o centro daquilo que a gente crê, daquilo que a gente vê aqui, a cabeça. Tudo acontece aqui. Tudo acontece aqui. E a mente ela é um campo que, por mais que se estude, é um campo ainda muito desconhecido. Eu creio que vão surgir gerações e ninguém vai chegar a um consenso, sobre o que acontece aqui. É um campo muito limitado, por mais que se tenha, que se estude, é misterioso, é fantástico porque é misterioso. Foi aquilo que Deus fez. Então eu quero ir logo para o assunto aqui. O que é que significa pressentimento? Eu quero pegar a visão, né, da ciência, né, dos estudiosos, etc., para que você entenda o que é pressentimento. Para você começar a avaliar se aquilo que você pensa, que você acha que é pressentimento, se esse negócio é certo mesmo. Olha o que é pressentimento. Ação ou efeito de pressentir. É um sentimento antecipado, um sentimento prévio. Pré-sentimento. Antes, sentimento. Uma previsão, um palpite ou uma suspeita, pressentimento. Quais são os sinônimos dessa palavra? Intuição, antevisão, percepção, uma conjectura, presságio, adivinhação, agouro, antevisão, profecia, prognóstico, sentimento de desconfiança. Tudo isso está dentro do conceito de pressentimento. Então, guarde isso no seu coração. Pressentimento. É tudo isso aqui. Então, a gente já podia começar a pensar. Esse negócio de pressentimento é bíblico? Sentimento antecipado, prévio, um agouro, uma intuição. Será que esse negócio é bíblico? Um presságio. Até a palavra presságio já causa assim, uma certa estranheza. Agora eu vou explicar para vocês o que é intuição. Isso segundo o conceito secular. Percepção de acontecimento, pressentimento sobre o acontecimento futuro. Guarde isso aí. Intuição é um pressentimento sobre um acontecimento futuro. E a intuição, ela diz respeito a algo que vai acontecer na vida. Ela não tem respeito a coisas externas. São coisas ligadas à vida pessoal, vida social, amizade, etc. É aquela sensação, presta atenção, intuição, uma sensação ou habilidade de prever o futuro. Tá? É o que diz quem estuda sobre o assunto. Quais são os sinônimos?
Quais são as palavras parecidas para definir intuição? Discernimento, antevisão, percepção, previsão, presságio, palpite. Observe que as duas coisas, tanto pressentimento como intuição, e isso há uma divergência entre até os estudiosos, que alguns acham que é a mesma coisa, outros acham que não. Mas a gente vai ver que está ali muito próximo. E o terceiro, com relação à intuição, geralmente algumas pessoas ela começa a associar a intuição com algum fator paranormal. Alguns começam a ligar esses dois sentimentos, tanto o pressentimento quanto a intuição, com alguma interferência ou de anjos ou de espíritos. Presta atenção, isso é muito importante. Algumas pessoas, aí secularmente, elas começam a associar, se alguém diz que tem uma intuição forte, né, elas começam a associar isto a uma ligação espiritual, ou a anjos ou a espíritos. A espírito evoluído, etc, etc. Você está começando a ver por qual caminho nós estamos andando, ok? Tá vendo por qual caminho a gente está andando? O assunto é complicado. O assunto mexe com algumas coisas que a gente tem que estar com os olhos bem abertos. O terceiro termo, que é muito parecido dentro desse contexto aqui, é o sexto sentido. Tem muita gente que diz que todo ser humano tem um sexto sentido, ou que a maioria tem um sexto sentido. O normal é que nós temos 5 sentidos, que é o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Os 5 sentidos. Mas tem aqueles que defendem que nós temos um sexto, que é essa percepção de ver as coisas que acontecem ao nosso redor. Sexto sentido. Mente, olha a mente aqui, ó, percepção. Uma ideia. Pessoas que conseguem visualizar coisas que outros não veem. Também há a divergência nos que estudam a mente humana com relação a isso. Há aqueles que acreditam que não têm, e há os que acreditam que as pessoas têm este senso de percepção, esse altíssimo senso de percepção de ambiente, de situações, etc. O assunto é controverso, porque nem a própria ciência ela tem uma unanimidade com relação a isso. Então, eu queria que você observasse que todas estas coisas estão ligadas ao futuro. Tanto o pressentimento, quanto a intuição, quanto ao sexto sentido, não está ligado ao presente, está ligado ao futuro. Quando você diz que eu tenho um pressentimento, você está falando de alguma coisa futura. Aqui que está o problema. Aqui que está. E isso a gente está começando a entrar num terreno que não é da nossa alçada. E eu vou te mostrar biblicamente por que essas coisas a gente precisa ter cuidado. Como é que esse negócio complica para o nosso lado? Porque nós não temos nenhuma capacidade, nós não temos autoridade. Deus não nos fez com essa capacidade de prever o futuro. Quando eu creio que eu tenho uma intuição de ver algumas coisas no futuro, eu estou me tornando, eu quero dizer que eu sou um tipo de Deus. Então a gente precisa entender algumas coisas. Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Deus é aquele que dirige todas as coisas. Deus é aquele que, pela sua vontade, ele determina todas as coisas. Conhecimento do futuro é um atributo exclusivo de Deus. Por mais que a gente ache que tenha um poder intuitivo, ou algum pressentimento, alguma coisa que eu tenho alguma coisa sobrenatural, que eu consigo ver algumas coisas, isso é uma falsa ilusão, porque Deus não nos fez com essa capacidade de discernir o futuro. Jesus fala sobre isso, ele fala assim, vocês não têm condição de acrescentar, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, vocês não têm condição nenhuma de ver o que é o futuro, de deixa a cada dia o seu mal. Nós não temos essa capacidade. Este é a onisciência, é Bíblia pura, gente. É a base da doutrina reformada. Atributos de Deus, onipresença, onipotência e onisciência. Ainda que a gente, claro que a mente ela tem um grande poder de fazer coisas.
Não quero nem entrar nesse detalhe para a gente não misturar o coreto aqui, não bagunçar o coreto. Mas a questão dentro desse conceito original de pressentimento, de intuição, de sexto sentido, que diz respeito ao futuro, ou uma sensibilidade para descobrir o que vai acontecer no futuro, isso é ilusão, isso é completamente contrário às Escrituras Sagradas. Nós não temos essa capacidade. Absolutamente nenhuma. Presta atenção. É exclusivo de Deus. Os anjos não têm os homens não têm essa capacidade de prever o futuro. Nada, absolutamente nada da vida dele. Nós não sabemos, o homem, por mais que ele fosse, deixa a mente para sair fumaça, ele não tem capacidade de entender ou de prever o que vai acontecer daqui a um minuto. Não tem essa capacidade. Os demônios não têm essa capacidade de conhecer o futuro. Ele conhece o presente e o passado, ele não conhece o futuro. A gente viu há poucos dias aqui nos nossos estudos, alguém perguntou e eu respondi. Por falar em perguntas, você já pode colocar aí sua pergunta também, tá bom? Alguém perguntou se o diabo tem condição de entrar aqui, ó. Eu falei, absolutamente não. Ele não entra na nossa mente. Num estudo desses aí, acho que por esses dias aí. Ele não entra na nossa mente. Ele só sabe a partir do que a gente fala. Aí ele conhece. Mas ele conhece nosso passado e conhece nosso presente. O futuro ele não conhece, porque esse é um atributo exclusivo de Deus. Então, o homem não tem condição de saber nada do futuro. Então, já vai caindo, vai derrubando essa ideia de pressentimento. Eu tô assim com a impressão que alguma coisa, tem gente que ainda fala assim, alguma coisa vai acontecer. Tem gente que fala assim com uma convicção, sabe, talvez até para se convencer mesmo, né? Olha, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer. E termina que nem acontece. Os homens não têm essa capacidade, os anjos não têm essa capacidade de prever o futuro, os demônios não têm essa capacidade, Satanás também não tem essa capacidade. Porque todas essas coisas, a questão da onisciência é um atributo exclusivo do Senhor. É exclusivo dele. Ele é o soberano da terra. Tá? Então, só para a gente entender. Aí você vem com a pergunta e fala o seguinte, pastor, e como é que como é que funciona esse negócio? De onde vem esse negócio? Queridos, muita coisa vem da nossa cultura. Eu vou te dar um exemplo muito, muito prático do que é uma questão que muita gente fala, que é cultural. Tem muita coisa que é cultural. Vou te dar um exemplo. Alguém já disse assim, talvez você já tenha dito aí, coração de mãe não erra. Já falou isso? Já ouviu seu pai ou sua mãe falar isso? Aí, coração de mãe não erra. Isso geralmente é com relação ao que é bom ou não para o filho. Né? Quando a mãe quer definir, quer dizer o que é bom ou ruim para o filho, ela fala assim, coração de mãe não erra. Por que não? Por que não erra? Por que não erra? Qual o fundamento bíblico? Mãe é o quê? Mãe é um tipo de Deus? Mãe não é ser humano? Mãe não tem pecados? Por que mãe não erra? Por que coração de mãe não erra? Está conseguindo entender? Mas nós herdamos isso. Porque os nossos antepassados foram passando e a gente abraçou isso e a gente nem sabe por quê. E a gente termina, isso é questão cultural, vai trazendo isso e isso vai ficando aqui na nossa mente. Aí a gente vai falando, coração de mãe não é. Volta e meia, quando a gente está meio aborrecido com o filho, joga esse negócio aí. Muita coisa é cultural. Muita coisa da nossa herança. Falei a semana passada dessa mistura aí do catolicismo romano que nós herdamos. Eu falei no semana passada que o Brasil, a nação, o povo brasileiro é misturado. Nós não temos uma identidade própria. Nós somos resultado do índio, do europeu, do africano. Nós não temos nós não temos uma pureza de raça, nós não temos. Então nós recebemos toda essa herança. E isso foi trazendo e a gente foi passando. Vai falando para um para o outro. Tem tanta coisa da nossa cultura, tem tanta coisa mística que a gente não imagina. Tem tanta coisa que é superstição que a gente nem imagina e que a gente vai ajustando. E aqui existe o outro perigo. O perigo é que algumas pessoas
usam essa questão da intuição, do pressentimento e do sexto sentido e caminham em direção ao ocultismo. Daí o crescimento, o surgimento, o crescimento de muita gente, muitas seitas por aí que usam isso aí como ferramenta e enveredam pelos caminhos do ocultismo. E quem entra por esse caminho do ocultismo termina que se envolvendo muito mais nas profundezas de Satanás, que vai usar isso como ferramenta para, e tem um objetivo, usa isso como ferramenta para afastá-los do nosso Senhor. Então, guarde bem isso, tá? Guarde bem isso. Aí eu achei uma coisa curiosa, porque alguém falou assim, nós não temos 6 sentidos, mas temos, os cristãos têm. Qual é o 6 sentidos? Só para você entender, eu achei interessante, ele falou assim, ó, além do paladar, olfato, temos também o outro sentido, que é o 6º sentido, que é o exercício da fé. Eu achei interessante isso. Sim, a fé é o nosso 6º sentido para os cristãos. Mas não existe base bíblica nenhuma para pressentimento. Olha, eu estou assim com um pressentimento de que, olha, vai acontecer isso. E pior que tem gente que só tem pressentimento ruim. Né? Geralmente os pressentimentos estão ligados a coisas que são ruins. O que é que a Bíblia diz? Como é que é? Quando mãe fala que vai... tem esse negócio, quando mãe fala que vai chover, chove. Gente, mãe agora... tem muita mãe que é agoreira, né? Que é agoreira. Tá bom? Eu quero ler alguns versículos com você. Pega a caneta e anota, porque é muito importante que... Eu confesso que tinha um dos versículos que eu não conhecia aqui. Eu vou dizer para você. Olha o que a Bíblia diz sobre essa questão da gente querer entrar no futuro, querer conhecer o futuro, ou essa situação, essa intenção que a gente tem de querer interferir, conhecer o futuro. Presta atenção. Eclesiastes 8:7. Eclesiastes 8:7. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Bíblia. Você conhecia esse versículo? Bíblia. Eu comecei esse estudo dizendo assim, lembrando o profeta Oséias, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então estou te mostrando agora na Bíblia aqui. Visto que ninguém conhece o futuro, porque isto é um atributo exclusivo de Deus. Então, o pressentimento já vai caindo por terra. Essa ideia que a gente tem de que pode sentir alguma coisa que vai acontecer, isso é o futuro, nós estamos falando do futuro. Segundo versículo, ouça agora vocês que dizem, presta atenção, esse aí é conhecido, Tiago capítulo 4, verso 13 a 16, esse é muito conhecido. Ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Olha a pergunta de Tiago, vocês nem sabem o que vão acontecer amanhã? Tiago capítulo 4. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória é maligna. Eu queria focar aqui nessa frase que Tiago fala. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Essa é a nossa realidade, irmãos. Nós não sabemos absolutamente nada do que vem nos amanhã. Então, intuição, pressentimento, sexto sentido, que está ligado a coisas que vão acontecer, já começam a ser derrubados pelas Escrituras Sagradas. Terceiro versículo aqui, Jeremias capítulo 10, verso 23. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, presta atenção, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Profeta Jeremias, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Olha agora aqui a complicação. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Então, quando alguém diz, eu estou com a intuição que vai acontecer isso.
coisa da cabeça. Nós não temos essa condição de forma... Tiago capítulo 4, 13 a 16. Tiago 4, 13 a 16. Boa, essa aqui eu conheço, aí é bereana, joia demais. Quarto versículo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Deixa cada dia o seu mal, disse o Senhor Jesus, Mateus 6, verso 34. Provérbio 16, verso 9. Provérbio 16, 9. Em seu coração, aqui ó, coração, cabeça, tá? O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O Senhor. Outro versículo, esse que eu li foi Provérbio 16, 9. Outro versículo. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, pense, reflita. Deus faz tanto o dia ruim como o dia bom, para evitar que o homem descubra alguma coisa do seu futuro. Deus faz tanto um como o outro, para evitar, Eclesiastes 7,14. Eclesiastes 7,14. Deus faz tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então, a conclusão bíblica que a gente chega, e óbvia, eu vejo aqui com uma conclusão óbvia, a onisciência é um atributo exclusivo do Senhor, ponto final. Eu não tenho essa capacidade de ter nenhum sentimento paranormal ou sensorial, no sentido de descobrir, de imaginar. E a gente vai encontrar na história bíblica, é uma das coisas mais condenadas na palavra de Deus. Deus proibiu o povo de Israel de consultar agoureiros. Deus proibiu isso. Saul pagou caro porque foi consultar uma médium. Aqui é que está a situação, porque a gente começa a... se for entrar, as pessoas que entram nesse meio terminam chegando numa doutrina que é uma doutrina espírita, que abraça essa ideia e não abre mão. A doutrina espírita, ela endossa mesmo que todo ser humano, que as pessoas podem ter esse pressentimento, essa intuição. É uma doutrina espírita, não é uma doutrina bíblica, cristã. Ok? Presta atenção, é uma doutrina espírita, que todo homem tem esse pressentimento, essa intuição, e os espíritos ligam isso aos espíritos, que é os espíritos é que dão essa capacidade. Biblicamente nós não temos base para isso. Deus proibiu terminantemente qualquer consulta, qualquer previsão, consulta de previsão do futuro. Saul foi lá consultar a médium para saber sobre o futuro. As recomendações que o Senhor fez lá para o povo de Israel para não irem, não se contaminarem com os povos, né, ao redor de Canaã, foi para que eles não absorvessem essa cultura pagã, mística. Essa foi a preocupação de Deus, está lá na Bíblia, está lá nas Escrituras Sagradas. Deus teve essa preocupação sempre. Então, só que no nosso tempo nós estamos absorvendo isso, e isso é muito típico dessa cultura nossa aqui. Não é nada novo, não, isso é antigo. Mas a nossa cultura, a nossa geração tem absorvido essas ideias aí, ó, de forma... Porque tem crescido o número de pessoas que se auto-intitulam, né, paranormais, que têm conhecimento sobrenatural, intuição, e fazem disso até uma fonte de lucro. Alguém colocou aqui, estava aqui no meu esboço, alguém colocou aqui, amanhã pertence a Deus. Ok, a gente fala essa frase. Então, se o amanhã pertence a Deus, eu não tenho nenhuma condição, nenhuma autoridade, de forma alguma, de conhecer nada do que diz respeito ao nosso futuro. Nós não temos essa condição. Então, se eu digo assim, olha, o futuro pertence a Deus, eu estou dizendo assim, Deus é soberano. Se eu digo assim, o futuro pertence a Deus, eu estou dizendo com todas as letras que Deus controla todas as coisas. Se eu digo que Deus é soberano, que o futuro pertence a Deus, eu estou dizendo assim, olha, Deus é único. Então eu não posso achar que eu tenho esse poder de conhecer alguma coisa do futuro, porque nós não temos. Por mais miraculosa, né, posso dizer, ou fantástica, por mais fantástica que seja a nossa mente, nós não temos condições nenhuma de prever, de ter
essa condição de saber o que vai acontecer. E todas essas três coisas, para sentimento, a intuição e o sexto sentido, estão ligadas ao futuro. Quando você fala assim, olha, eu acordei hoje com mau pressentimento, você não está falando do presente, está falando de alguma coisa que vai acontecer, que pode acontecer, que você espera acontecer. Então é futuro, não é presente. Ou não é passado. Ninguém fala assim, eu acordei com o pressentimento de que ontem aconteceu ou aconteceu. Não existe isso, está falando do futuro. E o futuro, só quem sabe, só quem conhece tudo, é o poderoso da terra. Pastor, como é que explicar? De onde vêm essas coisas? Vem da cultura, que a gente vai herdando, vem também da ação do inimigo, que isso aí é antigo, desde o Éden, ele foi começando a trabalhar, foi a jornada dele de trabalhar para afastar o homem de Deus. Então ele vai semeando essas coisas. E o coração do homem, né, era muito fácil de ser enredado por essas doutrinas. Sabe por quê? Porque as coisas ocultas fascinam. Todo mundo quer. O oculto, né, o místico, eles atraem a nossa atenção. Eles atraem a nossa atenção. As coisas sobrenaturais, elas despertam o interesse. Aí o diabo pega esse viés aí e começa a trabalhar. Eu quero citar um exemplo para você. Paulo lá em Filipos. Paulo, chegando em Filipos, encontrou uma mulher que diz o texto que ela tinha espírito de adivinhação. Ela adivinhava tudo. E era por dinheiro, que ela era uma empregada de alguém. Né? Alguém era o dono dessa mulher e a mulher adivinhava tudo. E a mulher ia atrás de Paulo. Paulo ia caminhando. Isso aconteceu lá em Filipos. Paulo ia caminhando e a mulher chegou apontava assim. Esses aí são filhos do Deus Altíssimo. A mulher o tempo todo. Eu acho interessante esse texto porque diz lá que Paulo se irritou, ficou zangado, que a mulher olhou para trás e repreendeu e expulsou o espírito maligno, o espírito demoníaco que havia naquela mulher. Ela foi liberta. E depois desse momento ela não mais fez nenhum prognóstico, não mais adivinhou. Ela fazia esse tipo ela tinha esse comportamento de adivinhação, de prever o futuro. Mas no momento em que Paulo expulsa esse demônio dela, diz o texto lá, quando Paulo expulsou, acabou. E isso foi motivo de perseguição, de revolta dos donos da mulher, porque eles viviam disso. Então quem está por trás disso? De algumas situações. As hostes espirituais do mal, eles estão por trás. Há agoureiros, sim, há adivinhadores, sim, mas não são pessoas normais. São pessoas como tal essa jovem aqui, que são usados pelo inimigo para dar alguns prognósticos. Ok? Então, para a gente entender isso aí. Só que tem uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, nós estamos aí já chegando ao finalzinho. Nos cristãos há algo muito parecido com intuição, com sexto sentido, com pressentimento, nos cristãos, nos discípulos de Cristo. Parecido, mas não é. Sabe o que é? A doutrina no Testamento, a neotestamentária, fala sobre o dom do discernimento espiritual. O que é isso? Eu vou explicar para você. Algumas pessoas, estou falando de crente, agora no nosso lado de cá, alguns servos do Senhor conseguem receber um dom especial, que conseguem ver algumas coisas que outros não conseguem ver. Eles conseguem enxergar, eles conseguem perceber algumas coisas que outras pessoas, que outros crentes não conseguem perceber. A Bíblia chama isso de discernimento espiritual. Que não é uma doutrina, não é um dom que alguém recebe, não é um dom dado para todo mundo. Está até em falta, eu acho que está até em falta, que a gente vai conversando com outros, a gente não vê esse dom. Parecido com intuição, mas não é intuição. Deus deu essa capacidade de algumas pessoas pressentir, e isso para ser usado dentro da própria igreja do Senhor, como todos os demais dons.
Deus deu, Efésios, está lá, Deus deu, aquele que subiu, aquele que desceu, subiu e deu dons aos homens para serem aplicados no crescimento da sua igreja. Por exemplo, eu conheço casos de pessoas que, por exemplo, foram libertas das mãos do diabo, pessoas que viviam com envolvimento com doutrinas diabólicas, etc., etc., que depois de libertas, eles conseguem ter uma percepção, por exemplo, eles aproximam alguém, eles conseguem perceber se aquela pessoa tem algum demônio ou não. Deus deu a algumas dessas pessoas esse discernimento espiritual. Eu conheço pessoas, aí veja bem, nós estamos falando de crente, gente que anda com Deus, não estou falando de qualquer um não, de gente que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, que Deus revela algumas coisas, Deus dá um dom especial delas perceberem, e são bênçãos quando usadas da forma certa. Só não pode querer mandar em tudo na igreja, ou ver pecado em tudo, ou ver capeta em tudo, não é por aí. Quando usado com discernimento, todos os dons, quando usados com discernimento, eles são bênçãos para a vida da igreja, mas não tem nada a ver, são parecidos, mas não tem nada a ver com intuição, com pressentimento, com sexto sentido. É um dom espiritual dado a pouquíssimos, ok? Então, para a gente tirar as dúvidas. Onde é que entra o fazer a faxina na mente? Tem que limpar essas coisas do coração. Esse negócio de pressentimento e intuição não nos pertence. O texto que eu li aqui, 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim: vocês deixaram tudo isso aí. Antes vocês serviam aos ídolos, agora a mente de vocês é a mente de Cristo. Vocês deixaram tudo. Fazer uma faxina na mente significa dizer assim: olha, esse negócio de intuição não é coisa de Deus, não. Não é como o pessoal fala, não é de Deus, não. E não é mesmo, não. Pressentimento, esse negócio não é de Deus, não. Sexto sentido, esse negócio não é de Deus, não. Não há base bíblica para isso. Esse negócio de que mãe, como é que é? Mãe, tem praga de mãe, tem um bocado de coisa. Eu estava conversando com Fátima há dias atrás e falei assim, mas o pessoal também bota a mãe como se fosse uma deusa. Coração de mãe, não sei o que e tal, praga de mãe, coitado das mães. Mãe é mãe, gente, mãe é mãe. E uma prova disso é a forma como Jesus lidou com a sua mãe. Em nenhum momento ele hipervalorizou Dona Maria. Em nenhum momento. Muito pelo contrário, em alguns momentos ele deu uma freada nela, que ela queria entrar e disse, peraí. Fique tranquilo, fica na sua aí. Então a gente precisa ter limpamente essas coisas. Mãe é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. Não existe base bíblica para dizer que uma mãe tem poderes, ou a palavra da mãe tem mais poder. Isso não existe. Biblicamente não existe, não tem base bíblica. Olha, minha mãe, o que ela fala acontece. Para com isso. Isso é misticismo. Não há base bíblica para isso. Nenhum ser humano conhece o futuro, tem condições de discernir o futuro. Nenhum ser humano. Sabe por quê? Porque a onisciência é um atributo exclusivo do nosso Senhor. Exclusivo do nosso Senhor. Não, tem uma pergunta aqui, então intuição é espírito. Não foi isso que eu expliquei. Tá? Houve uma confusão aí, tá certo? Eu falei que algumas pessoas, algumas pessoas podem ser usadas pelo diabo para desenvolver essa coisa de prever futuro ou de tentar prever futuro. Eu não falei que a intuição é um espírito, não. Não, de forma alguma. Não salvei essa palavra da minha boca. Podereis cuidado, né? Tá bom, gente? Então, a semana que vem a gente vai continuar, tá certo? A gente vai falar um pouquinho. Você acredita na sorte? E no azar? Será que esse negócio existe mesmo? Sorte, azar? Existe? Vamos ver a semana que vem? Tá bom? Espero que o estudo tenha te alcançado, tenha tirado. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, aproveita aí. Acho que eu tenho alguns minutinhos, acho que uns 3, 5 minutinhos, dá para você perguntar para a gente
para a gente encerrar. Se não, eu espero que o ensinamento bíblico tenha te trazido esclarecimento. Os versículos bíblicos que eu citei aqui são profundos, né? E nos falam assim, taxativamente, que o ser humano e a mente humana, por mais fantástica que ela seja, ela a mente humana é a criação de Deus, né? É onde está o nosso senso de existência, onde está o nosso, né, as nossas emoções, nossa razão. Apesar de toda a beleza, é um mundo absurdamente, é o maior e mais perfeito computador, né, como dizem por aí. Apesar de tudo isso, ela é finita, ela não tem, ela foi criado pelos nossos Deus. Questão dos acidentes. Pode fazer a pergunta aí, diga aí. Pode fazer a pergunta, que eu não entendi aí. Questão dos acidentes. Escreva aí para eu entender. Escreva aí, Giba. Vê se dá tempo de você escrever aí. Corre e escreve aí qual é a pergunta. Porque se for acidentes, eu vou vendo aqui até você escrever a pergunta aí. Isso em relação a tudo. Nós não temos condições nenhuma de prever nada. Prever acidente, não. Agora, a gente tem algumas coisas que eu falei, a mente é misteriosa. Eu vou falar sobre sonhos semana que vem também. Algumas coisas que a gente, por exemplo, não sei se você já teve você sonhar com alguém, aí você vai trabalhar, vai para a rua, de repente você se bate com uma pessoa que, né, não acontece isso. São os mistérios, gente. Tem, como diz Shakespeare, há mais mistério entre céu e terra do que imagina a nossa vã filosofia. Então, de fato, há muita coisa que a gente não consegue entender. Muita coisa que a gente não vai conseguir entender. Nem a ciência vai conseguir explicar, nem a teologia vai conseguir explicar. Tem muitas coisas que fazem parte dos mistérios de Deus e a gente não tem como entrar. Então, não sei se ia sair dos acidentes. Gente, Deus abençoe vocês, uma boa noite, bom descanso, obrigado por sua presença, tá certo? Obrigado mesmo por sua presença. Queria que o pessoal da Quinta Igreja, olha, eu lancei um desafio essa semana aí, para você ir lá e postar, né, as 3 promessas que te alimentam a alma, 3 promessas bíblicas, que te deixam você assim feliz e você está agarrado, olha, não abra mão disso. Vai lá, posta aí. Próximo sábado agora, olha, imperdível, e é um horário diferente, 18 horas. Eu acertando aqui com o pastor Mel, é o nosso convidado, ele vai falar, vai mexer comigo também. Saúde emocional dos pastores em perigos, emocionalmente, esse tempo então, pastor Mel, que é uma referência aqui na cidade, também é psicólogo também, vai nos abençoar, e para você, igreja, é importante, para você ver alguns cuidados que vocês precisam ter com os pastores, viu? Tá bom? Então, será 18 horas, próximo sábado, 18 horas. Domingo pela manhã a gente está no nosso culto, aí a mensagem 9 horas da manhã, 9h30 escola bíblica, e à tarde 5 horas. E prepara, tá perto, a gente volta, tá chegando a hora. Nós estamos ajustando um negócio aí, estamos dando uma ajustada, mas, sabe, vai ficar, estamos arrumando o tempo, vai ficar jóia demais. E nós vamos fazer um grande culto de celebração agora. Tá perto. Deus abençoe, obrigado por sua presença. Uma boa noite a todos. Fiquem debaixo da graça e não saiam dela por nada nesse mundo, porque não vale a pena. Um abraço para vocês.